Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa questão que, olha, todo mundo que já passou pelo ensino médio, principalmente o técnico, já se fez. Aquela sensação de estar na sala de aula, olhando para o professor e pensando: para que serve tudo isso? Eu, sinceramente, nunca vou usar essa fórmula na vida real. E para a gente investigar essa sensação, a gente tem aqui um material bem rico, sabe? São diálogos, textos de reflexão, e a nossa missão é tentar ir além daquela resposta pronta de estudar é importante e pronto. A gente quer achar uma resposta que faça sentido de verdade. Exatamente. O objetivo aqui é levar essa dúvida a sério. E a ideia central que esses materiais trazem é fascinante. E se a gente pensar na escola, não pelo conteúdo, mas como um grande ambiente de treino, um ensaio mesmo para a vida, para o mercado de trabalho. Um ensaio. Isso. Onde as matérias, na verdade, são as ferramentas. Elas servem para desenvolver competências que são muito mais profundas, sabe? E que ficam com a gente para sempre. Certo, gostei dessa ideia de ensaio. Vamos começar então pelo começo, que é a voz do aluno, né? Nos diálogos ele é muito direto. Tem frases tipo: na escola eu não vejo muito motivo para me dedicar. Sim, ou muitas matérias não têm ligação com a vida real. E a clássica, né? Eu não vou usar isso. O que leva a uma conclusão que, na cabeça dele, parece super lógica. Vou fazer o mínimo para passar e pronto, economizar energia. E o que eu acho genial na abordagem desses textos é que eles não tentam dizer que o aluno está errado. Pelo contrário, eles partem do princípio de que sim, ele tem um ponto. Isso é interessante. Porque, sendo bem honesta, a maioria de nós não vai usar a análise sintática complexa ou a fórmula de Bhaskara no dia a dia. Reconhecer isso é o primeiro passo, sabe? Ok, isso é bem diferente do discurso padrão de você vai precisar disso um dia. Totalmente. A provocação aqui é outra. Os materiais sugerem uma troca de pergunta. Em vez de perguntar onde eu vou usar isso, a pergunta mais poderosa seria o que isso está treinando em mim. O que isso está treinando em mim? Exato. A matemática não está ali só para ensinar a calcular. Ela treina raciocínio lógico, organização de pensamento. A aula de história não é só sobre decorar datas, é sobre entender causa e consequência, né? O conteúdo é um meio. Um fim é treinar comportamento, postura, responsabilidade. Essa ideia do conteúdo ser uma ferramenta é uma virada de chave. Mas eu consigo ouvir o ceticismo do aluno daqui. Ele diria: tá, mas por que eu não aprendo responsabilidade direto no meu primeiro emprego, onde as coisas são para valer? O que as fontes dizem sobre isso? Essa é a questão central. E nos leva de volta para a metáfora do ensaio. Sim, você pode aprender tudo isso no trabalho. A pergunta é: qual o custo? A diferença brutal entre os dois ambientes está nas consequências do erro. Explica melhor essa diferença. Olha, pensa num trabalho em grupo na escola. O grupo não se organiza, perde o prazo. A consequência? Uma nota baixa, talvez uma conversa com o professor. É chato, mas é uma chance de aprender. Certo. Agora, leva esse mesmo comportamento para o mundo do trabalho. Uma equipe não se organiza e perde o prazo de um projeto importante. A consequência não é uma nota. Pode ser a perda de um cliente, um prejuízo gigante e, muito provavelmente, uma demissão. Uma advertência ou até uma demissão. Tem uma frase de um professor num dos textos que é muito direta. Aqui você aprende errando. No trabalho, o erro vira advertência, desconto, demissão. Entendo. Mas aí não entra uma contradição? Se na escola o erro não dói de verdade, talvez seja por isso que o aluno não leve a sério. O aprendizado não fica superficial. Essa é uma ótima observação. E a resposta que os textos dão é que o objetivo do ensaio não é replicar a dor, mas permitir a repetição sem o risco de eliminação. Pensa num simulador de voo. Ok. O piloto treina ali pousar no meio de uma tempestade centenas de vezes. Se ele errar, o avião virtual cai, ele reinicia e aprende. Ninguém diz que o treino é inútil porque não dói de verdade. Pelo contrário, essa segurança que permite que ele explore os limites para que no voo real ele não erre.
A escola é esse simulador. Um simulador para a vida. Exato. É o único lugar onde você pode cair e levantar de novo várias vezes, sem que isso acabe com o seu futuro. Faz todo sentido. Um ambiente de baixo risco para treinar habilidades de alto risco. Isso me leva para outra queixa muito comum: as regras. Cumprir horário, uniforme, tudo isso visto como uma burocracia sem sentido. E, de novo, a comparação com o mundo do trabalho mata a charada. Quais as regras de qualquer emprego? Chegar na hora, seguir as normas, respeitar os colegas, a hierarquia. São as mesmas, basicamente. São as mesmas. Aí vem a pergunta de $1 milhão que um dos textos levanta. Por que um jovem que se recusa a seguir as regras na escola, de repente vira um funcionário exemplar no primeiro emprego? A resposta parece óbvia, né? Medo de ser demitido. O salário no fim do mês. Exato. E isso leva a uma das conclusões mais fortes do material. A diferença não é a regra, é o valor que você dá a ela. No trabalho, o valor é claro. A consequência é imediata. Na escola, parece tudo muito longe, muito abstrato. Mas o treino está acontecendo do mesmo jeito. O treino está acontecendo. Ou você treina o hábito de respeitar combinados, ou treina o hábito de desrespeitá-los. O músculo que você está fortalecendo é o mesmo. A questão é qual deles você escolhe exercitar todo dia. Ok, então o que está sendo construído vai muito além do conteúdo? Se a gente pudesse listar esse tal currículo oculto, o que estaria nele? Que competências são essas na prática? Os materiais apontam para algumas áreas principais. Eu agruparia em, talvez, 3 grandes blocos. O primeiro seria a autogestão. É sobre aprender a lidar consigo mesmo. Que talvez seja o mais difícil, né? Os textos falam muito da dificuldade de foco, dos prazos, a escola parece um caos de distrações. Exato. E esse caos é o melhor ginásio possível para isso. O celular que não para de vibrar, o colega do lado, a matéria acumulada, tudo isso treina foco e planejamento. Autorregulação. Autorregulação. Perfeito. No trabalho, ninguém vai criar uma bolha para você se concentrar. A capacidade de entregar algo no prazo, com 1000 outras coisas acontecendo, começa a ser forjada ali, na decisão de estudar para a prova em vez de maratonar uma série. Uma frase num dos textos é certeira. No trabalho, ninguém aceita, não fiz porque me distraí. Certo. Autogestão é o primeiro bloco. Qual seria o segundo? O segundo eu chamaria de mentalidade e resolução de problemas. É o seu kit de ferramentas mental, sabe? E começa com a competência mais importante de todas: aprender a aprender. Que não é a mesma coisa que decorar para a prova. Longe disso. Aprender a aprender é saber buscar a solução, é entender onde você errou, é pesquisar sozinho. No trabalho, quem não sabe aprender sozinho, simplesmente trava. E dentro desse mesmo bloco tem a persistência, a resiliência. Pensa naquele aluno que tira uma nota vermelha. A vontade é largar tudo, mas ele estuda, pede ajuda e na prova seguinte consegue uma nota azul. Ele não virou um gênio da noite para o dia. O que ele treinou ali foi algo muito mais valioso. Ele aprendeu a não desistir. Esse músculo da resiliência. A escola te ensina a errar sem ser descartado. Você tem a chance de tentar de novo. E o terceiro bloco, imagino, é sobre os outros. Precisamente. O terceiro bloco é sobre inteligência social e caráter. É aqui que entra o trabalho em equipe. Desrespeitar um colega num trabalho não é só prejudicar o outro. Um dos textos diz que é treinar ser alguém difícil de conviver. Nossa, pesado. E o mercado de trabalho rejeita, acima de tudo, pessoas com quem é impossível colaborar. E amarrando tudo isso, vem a ética e a confiabilidade. Cada vez que um combinado é quebrado, que um trabalho é copiado, a pessoa está treinando ser alguém em quem não se pode confiar. E isso é devastador para qualquer carreira. Tem uma frase que é um soco no estômago que diz: no trabalho, confiança vale mais que conhecimento. Uau, repete essa. Confiança vale mais que conhecimento. É isso, porque o conhecimento técnico você corre atrás, você aprende, mas a fama de não ser confiável, essa te segue para sempre. E a gente não para pensar que esse treino de ser ou não confiável começa tão cedo, né? Em coisas que parecem pequenas, como um trabalho copiado. Exatamente. A nota da prova, ela fica no boletim.
A reputação de ser confiável ou não fica na pessoa. E é isso que ela leva para a vida. Essa análise toda é muito, muito forte. Mas, sendo sincero, ainda sinto que a gente esbarra em uma parede final. Um sentimento que está em todos os diálogos. A pura e simples falta de motivação. Como ter compromisso com tudo isso quando a vontade é zero? E essa é talvez a distinção mais importante que os materiais trazem. A diferença entre motivação e compromisso. Que não são a mesma coisa. Não são. Motivação é um sentimento. É uma emoção. E como toda emoção, ela vai e vem. Ninguém acorda motivado todos os dias para ir trabalhar. Ninguém. Então, esperar a motivação chegar para começar a fazer as coisas é uma cilada. É a maior cilada de todas. O que sustenta as pessoas na vida adulta não é a motivação, é o compromisso. Compromisso é uma decisão. É fazer o que precisa ser feito com vontade ou sem vontade, com cansaço ou sem cansaço. É uma disciplina. É uma disciplina. Agir só quando se está motivado te deixa refém do humor, que é insustentável. E a escola, com aquelas tarefas que a gente não ama, se torna um lugar perfeito para treinar o músculo do compromisso. Fazer um trabalho bem feito não porque você ama o tema, mas porque foi um combinado. Aprender a fazer bem feito, mesmo sem gostar, isso é um sinal de maturidade imenso. Então, a ideia que amarra tudo isso é que a gente precisa mudar a lente, né? Deixar de ver a escola como o filme principal e passar a encará-la como o grande ensaio. O foco não é só na nota que fica no boletim, mas, como um dos textos fala, naquilo que fica na pessoa. Perfeito! O que se treina hoje é a base de quem a gente vai ser amanhã. Os conteúdos, da matemática à filosofia, são só os equipamentos dessa academia. O que fica de verdade é o raciocínio, a resiliência, a confiabilidade. O compromisso. O compromisso. Isso vale para qualquer carreira, para a vida. A escola não é só o lugar onde se passa de ano. Como conclui um dos diálogos, é onde você treina quem vai ser. O que nos deixa com uma pergunta final para reflexão, né? Uma provocação que sai de toda essa nossa conversa. Sim. Se a gente aceita essa ideia de que a escola é um ensaio geral, vale a pena se perguntar: quais papéis e competências estão sendo praticados nesse palco todos os dias? E, talvez mais importante, qual é o personagem que está sendo construído para a grande estreia na vida adulta?